convoca a defesa para expor as suas teses, também pelo período de máximo de 1h30. Da mesma forma, durante a exposição, se os jurados tiverem alguma pergunta, onde está esse documento, que data isso aconteceu, pode aproveitar o ensejo para a parte já esclarecer na hora. Tá? São exatamente 14h52. A palavra. Obrigado, Excelência. Eu já inicio com os cumprimentos à Vossa Excelência, agradecendo, logicamente, pela cordialidade com que recebeu a defesa. A defesa se sente honrada com isso. Toda vez que a gente vem para um plenário, por mais que você tenha feito dezenas, centenas de júri, é sempre uma responsabilidade muito grande. E quando você é recebido com cordialidade, essa tensão cai e tudo fica mais leve. Então, agradeço muitíssimo a cordialidade, recebo os cumprimentos da OAB de Blumenau, na pessoa do Dr. Pedro Cascais Neto, que é o presidente da subseção de Blumenau. Agradeço mais uma vez. Doutora Marina, obrigado também pela cordialidade, obrigado pela forma honrosa com que tratou a defesa até aqui. Tem meus cumprimentos, principalmente pela forma com que conduziu a tua sustentação. Eu já debati com promotores de diversos calibres e garanto que Vossa Excelência tem destaque, no meu entendimento, no que se refere ao procedimento do debate. Então, agradeço mais uma vez pela cordialidade, estendo os meus cumprimentos à Bianca, tem também, eu gravei teu nome, tá vendo? Né? Quero também, lógico, saudar os eventuários da Justiça, que também fui recebido com muita cordialidade, oficial de Justiça. Eu costumo dizer que os oficiais de Justiça eles são os mais odiados no judiciário, porque chega na casa de alguém, o cliente já me liga, doutor, tem um oficial de justiça aqui, eu atendo, fujo, corro, o que eu faço? Eu falo, não, recebe o oficial de justiça aí, tá tudo bem. Agradeço também a força policial, os policiais sempre muito gentis, muito honrosos, obrigado pela atenção que foi dispensada a essa defesa. Cumprimento meu colega, Dr. Newton, esse é o quarto júri esse ano, dos tantos júris que fizemos o ano passado juntos e dos tantos que faremos ainda até o final do ano. Sempre um prazer ter Vossa Excelência como peça importante, chave nesse debate. Cumprimento o réu Danian, certamente hoje aqui não está sendo julgado a sua pessoa, mas está sendo julgado o ato que supostamente tu tenhas praticado. Saiba que eu me assento no último degrau da escada, como dizia Carnelucci, e vou galgar degrau a degrau até o último degrau dessa escada para que a verdade dos fatos seja esclarecida hoje aqui, para que você tenha a justiça conforme a sua justa medida. Não estou dizendo que será condenado nem absolvido, mas garanto que a justiça será feita em sua justa medida. Tá bom? E, logicamente, que eu não poderia deixar de cumprimentar Vossas Excelências. Estou muito honrado hoje de estar aqui, principalmente porque eu nunca tive numa sessão plenária em que o Conselho fosse formado, o Conselho de Sentença como um todo, fosse formado exclusivamente por mulheres. A gente sempre tem, às vezes, né, na maioria dos casos, uma maioria de mulheres, mas nunca só mulheres. É a primeira vez e eu me sinto muito honrado por isso. Né? E, logicamente, que vou procurar passar as informações e as teses do processo com bastante naturalidade, porque mulher tem a percepção da verdade. Mulher sabe quando alguém está falando a verdade, quando está mentindo. Principalmente em situações como essa aqui, em que, como disse a doutora Maria, tem tantas contradições. Né? Alguém está mentindo. A gente sabe que tem alguém mentindo. O que a gente vai descobrir é, na verdade, qual é a verdade real dos fatos, qual é aquela que está sendo melhor provada nos autos. Então, eu confio na percepção de Vossa Excelência, por isso que eu não me sinto intimidado, especificamente, por estar na frente de 7 mulheres, mas me sinto honrado, porque, para mim, meu entendimento, é mais fácil tratar com Vossas Excelências, justamente pela percepção que eu sei que a mulher tem muito mais acurada, muito mais afinada. E, falando a respeito disso, já entrando no debate, mas eu quero assentar algumas premissas que são importantes. No direito penal, existe um princípio que eu prezo muito, que é o princípio da paridade de armas. O princípio da paridade de armas, ele visa assegurar que defesa e acusação
têm a mesma igualdade de tratamento. Quando eu falar acusação, eu já assento aqui. Eu sempre estarei me referindo ao órgão acusador, ao órgão do Ministério Público, mas nunca, jamais, em nenhuma hipótese, à pessoa da doutora Marina. Estarei sempre falando a respeito do órgão ministerial, o Ministério Público. Doutora Marina, logicamente, que representa aqui, mas jamais a pessoa doutora Marina. Mas a paridade de armas, eu volto, ela visa assegurar que as partes tenham a mesma igualdade de tratamento. Por que isso? Porque, de um lado, se tem o Estado com todo o aparato estatal. Todo o aparato estatal trabalhando para o Estado e em função dele. Polícia Militar, que atende à ocorrência, Polícia Civil, que investiga, Polícia Científica, que faz as perícias, laudos e tudo mais, tudo com o intuito de robustecer as provas que estão no processo. E a acusação tem para si tudo isso. Por outro lado, tem a defesa, que nem sempre consegue se valer de todos esses meios, pela dificuldade, pela morosidade. Então, para que haja igualdade entre as partes, é que o princípio rege o processo penal, o princípio da paridade de armas. Para justamente as provas trazidas tanto por acusação quanto por defesa sejam igualmente valoradas. Principalmente em situações como essa, em que nós não temos testemunhas oculares. O que é testemunha ocular? É aquela que viu. Eu vi o fato. Todas as testemunhas que depuseram hoje aqui são inoculares, inclusive a testemunha a senhora Elimere. Ninguém viu. Então, o que nós temos aqui é a versão do réu e a versão da vítima, que são conflitantes entre si. E em quem acreditar? Acreditarei na palavra da vítima apenas porque é vítima e porque está representada pelo Ministério Público, em detrimento da palavra do réu? Se isso for valorado de maneira parcial, então o princípio das armas cai por terra agora. Porque do jeito que foi narrado aqui, do jeito que a coisa é trazida desde o início, o réu é o demônio e a vítima é o santo. Quando, na verdade, já foi esclarecido aqui que vítima e réu praticaram violência doméstica. Mas o processo trata de violência doméstica? Não. Eu não vou ficar dando voltas aqui para Vossas Excelências. Prefiro ser cirúrgico. O processo trata de uma agressão e a delimitação fática é a seguinte: houve ou não houve uma tentativa de homicídio? É disso que nós vamos tratar. Portanto, não se pode dar uma valoração diferente de uma testemunha apenas porque ela é rolada pela acusação. Ou porque a vítima está ali e tomou a facada. Porque vítima também mente. Não presta nem compromisso de dizer a verdade. E cadê a testemunha que viu para dizer assim, ó, quem está falando a verdade é esse ou aquele? O que eu vejo aqui é uma testemunha que vem aqui e fala, não, nunca foi agredido, está tudo bem, e depois mostra-se nos autos que é mentira. Mentiu aqui. Despudoradamente. Então, eu peço simplesmente que Vossas Excelências analisem tudo que eu vou dizer, dando também a mim o mesmo tratamento, para que a justiça seja na sua justa medida. Porque o ônus da prova no processo penal, e a doutora Marina pode me corrigir se eu estiver errado, o ônus da prova no processo penal incumbe a quem alega. Se eu disse que tu fez algo errado, eu tenho que provar, não é tu que tem que provar que não fez. Entende? Isso é ônus da prova. Doutor Nilton cometeu um crime, provo eu que ele cometeu. Não é ele que tem que dizer não cometi. Significa dizer que o ônus da prova incumbe a quem alega. A gente até tem versões do ônus da prova em outros ramos de direito, direito do consumidor, por exemplo, direito trabalhista, mas não é o caso do processo penal. O processo penal é isso, artigo 156 do Código de Processo Penal.
A prova incumbe a quem alega. E vossas excelências fizeram um juramento aqui, não sei se vossas excelências lembram, de tanto que a gente já ouviu e falou de tanta coisa desde o início, mas uma das circunstâncias do juramento é julgar a causa segundo a vossa consciência, mas segundo os ditames da justiça. Lembra disso? Pois é. Isso é importante, porque quando a gente fala em ditames da justiça, a gente quer dizer mais ou menos o seguinte: como é que a justiça é realizada? Como é que é feita a análise de um processo para dizer se uma pessoa deve ou não deve ser condenada? Então, um juiz togado, ele não viu, não conhece o rosto, não sabe. Ele recebe aquilo que está no processo. E para ele julgar, para ele analisar aquilo no final, dar uma decisão, ele precisa se ater a 3 pontos principais: a lei, aos fatos e às provas. Significa dizer que para alguém ser condenado, para além de materialidade e autoria, eu vou explicar depois, o julgador precisa estar atento à lei, aos fatos e às provas. E quando vossas excelências dizem e se comprometem a julgar segundo os ditames da justiça, estão se comprometendo em julgar esse caso concreto, segundo a lei, conforme os fatos e as provas. Ou seja, os fatos narrados pela acusação estão provados nos autos? O que trouxe a acusação está provado? É dessa forma que aconteceu? Então eu tenho que pegar a lei, eu tenho que pegar os fatos e a prova. Se as provas apresentadas de fato provam os fatos, e se esses fatos estão em desacordo com a lei, a pessoa recebe uma reprimenda. É basicamente isso. Então, eu não vou ficar dando volta aqui e também não vou me ater a coisas alheias ao processo. Eu crio aqui um compromisso com as senhoras, compromisso meu, de ater apenas a fatos e provas e lei. E depois vossas excelências julguem, porque o que vossas excelências julgarem, eu acatarei. O que as senhoras decidirem a vida daquele homem ali, eu acatarei e vou honrar. Mas tem que ser assim. Lei, fato e prova. Que trazer suposição e ilação e dizer, olha, não é assim que se faz justiça contra a violência doméstica. Não! O assunto aqui não é violência doméstica, até porque o Denian não atacou a vítima por causa da violência doméstica. E eu vou mostrar por quê. A delimitação fática é a seguinte: ocorreu ou não ocorreu uma tentativa de homicídio? Vou ajudá-las. A denúncia, me permitam, a denúncia é um entendimento da acusação, mas não é a expressão da verdade. Eu vou explicar. O que é a denúncia? A denúncia é a formalização escrita da ocorrência de um crime com os seus fatos e pormenores. É formal. O Ministério Público vai lá e escreve isso, entrega isso ao judiciário e diz, olha, essa pessoa tem que ser processada porque cometeu esse crime. Isso é denúncia. Agora, a pergunta que eu faço é, a pergunta não, a premissa, a denúncia é o entendimento da acusação, é a maneira com que o Ministério Público entende o caso. A pergunta que eu faço é uma pergunta retórica, Vossas Excelências respondam mentalmente. A pergunta é, quando o Ministério Público faz uma denúncia, essa é a expressão da verdade? E aí eu respondo, não, necessariamente. Porque se toda denúncia do Ministério Público fosse a expressão da verdade, não haveria prisão injusta no Brasil. Ou Vossas Excelências vão dizer que nunca viram um noticiário qualquer de uma pessoa que ficou presa durante anos e depois descobriu-se que era inocente. Agora eu pergunto, já viu
o Ministério Público virar público e dizer assim, ó, nós erramos, acusamos erroneamente, eu nunca vi. Significa dizer que não se pode valorar a prova apenas porque o Ministério Público é um órgão ministerial do Estado. Porque também é falível, porque também erra. E quando o Ministério Público vem aqui e diz, olha, quando eu não estou seguro, eu peço a condenação, eu peço, desculpa, a absolvição, não está querendo dizer que ó, eu sou bonzinho, eu nunca erro, porque... Não! Porque é a prisão injusta. Da mesma forma que eu não estou obrigado aqui hoje a pedir a absolvição do Denian, sem que isso o torne indefeso, deixo claro. E quer saber? Eu não pedirei a absolvição dele. Mas o que eu quero me ater é a lealdade processual. Eu quero me ater aos fatos e às provas de como que aconteceu. Quis ou não quis o Denian matar o Laurindo? É isso que nós vamos falar. Porque como disse, agora sim, como bem disse a doutora Marina, o processo tem muitas contradições. E seria até repetitivo eu trazer todas aqui. Entende? Mas aqui existem algumas contradições que não são meras contradições. Existem contradições que são mentiras tão horríveis que maculam o processo. Por que esconder que sofre violência doméstica? Por que esconder que conversou com o Denian sobre violência doméstica? Para proteger o marido? Avaliem vossas excelências. É por isso que o Denian fez aqui o silêncio chamado silêncio parcial. O que é o silêncio parcial? É quando o réu responde apenas à defesa e, eventualmente, responde a vossas excelências, mas não responde ao Ministério Público. E por que ele faz isso? Porque desde o início ele está falando a mesma coisa e o Ministério Público não acredita? Por que vai acreditar agora? Por que ele vai falar com o Ministério Público? Até agora está preso. 1 ano, 2 meses, está preso. Desde o dia. Então eu prefiro que ele responda a mim. E assento aqui, porque não ficou assentado, mas eu assento aqui. Ainda que ele tivesse ficado em absoluto silêncio, no processo penal não existe a máxima quem cala consente. Não. Isso, inclusive, é caso de nulidade total. No processo penal, não existe a máxima de quem cala consente. Por quê? Porque a prova incumbe a quem alega. Se eu digo que o Dr. Newton cometeu um crime, não é ele que tem que provar que não cometeu, eu que tenho que provar. Então, por que ele tem que falar? Então, a Constituição Federal deu a ele o direito de ficar em silêncio, sem que isso o prejudique. Ele podia ter ficado em silêncio, mas ele preferiu falar. E o que ele vem dizendo aqui, basicamente, é a mesma coisa que ele traz desde o início do processo. Que estava lá fora, que em algum momento estava conversando com a dona Mary, e que o seu Laurindo saiu, entrou, depois ele voltou, pegou os dois ali conversando, ele se embraveceu, depois ela entrou, e eles ali entraram numa luta corporal e esfaqueou o seu Laurindo. Desde o início está falando a mesma coisa. Agora a vítima vem aqui hoje e foi desmascarada, né? Porque fala que ficou das 4 até as 11 e não entrou demais dentro de casa. Porque fala que não tinha faca. Vocês lembram? Fala que não tinha faca. Fala que não é apreciador de faca. Aí a esposa vem aqui e fala, não, que ele é apreciador e que ele tem um quadro lá. Então quem é que está mentindo? Como é que eu posso agora valorar de forma diferente a palavra do réu e a palavra da vítima, sendo que o que está aparecendo aqui é que quem está mentindo não é o réu? Não é ele? Mas eu quero ir agora além, para a gente poder entrar nas teses de fato. Quando a defesa vem para plenário, ela traz
as suas teses de defesa. As teses pode ser uma tese única. Eu quero falar sobre legítima defesa. Podem ser teses subsidiárias. Eu vou falar de legítima defesa, mas se vossas excelências não entenderem pela legítima, a segunda tese é tal. E eu também posso pedir o que a gente chama de decote de qualificadoras. Eu vou explicar isso depois ali, porque é um pouco técnico e vai entender. Fato é que quando se fala de tese, existe a defesa técnica e existe a autodefesa. A defesa técnica é essa que eu estou fazendo aqui. Técnica no sentido de que eu sou um advogado e que atuo no tribunal do júri. A autodefesa é aquela que o réu traz. Agora, a lei não me obriga a defender a autodefesa. Mas por moralidade eu tenho que deixar claro qual é a autodefesa dele. E desde o início, o réu traz aqui a tese de que agiu em legítima defesa. Essa não é a tese da defesa técnica, mas é a tese do réu. Isso será quisitado. Porque para algumas das senhoras, ou para todas, quiçá, pode haver plausibilidade na palavra dele. E, de fato, ele pode ter agido por legítima defesa. Até porque nós não podemos olvidar, esquecer que ao lado da vítima também havia uma faca que estava na mureta. Que ninguém fala, mas o policial militar veio aqui, ó, hoje aqui, e falou: não, eu cheguei lá, tinha uma faca na mureta e a faca estava suja de sangue. Não foi? Falou. Não poderia ter a vítima também apanhado aquela faca? Ou não poderia presumir, como bem disse a doutora, legítima defesa putativa, de que a vítima poderia sim pegar a faca que estava perto dele? Poderia. Então, tem plausibilidade? Tem. Só que eu não tenho como provar, além da palavra dele. Só tem a palavra dele. E eu me comprometi com vossas excelências, eu me comprometi em ater a lei, fatos e provas. Ora, então eu não posso ser agora incoerente no que eu vou dizer. Concordam? Se eu disse que vou me ater à lei, fatos e provas, a única prova que eu tenho é a palavra dele. Mas registro aqui que essa é a autodefesa dele. É a legítima defesa. E antes de entrar, então, para minha tese, eu vou explicar um pouquinho a respeito de materialidade. Porque a doutora, de forma muito laudável, inclusive, explicou, mas me permita só estender, continuar. O que é materialidade? Porque o princípio básico do processo penal, vossas excelências sairão daqui advogando. Princípio básico, para que uma pessoa seja penalizada, tem que estar claro nos autos e provado materialidade e autoria. O que é materialidade? Na prática, como bem disse a doutora Marina, materialidade é o resultado da ação de alguém. O resultou no quê? O resultado é materialidade. A pessoa morreu, tem um corpo. Materialidade. Mas para facilitar, eu vou usar esse copo aqui, Vossas Excelências me permitem, e nós vamos fazer um exercício de memória. Vamos apenas supor que exista uma lei que diz o seguinte: lançar um copo ao chão constitui infração penal. Essa é a lei, é uma lei hipotética. Qual é a lei, então? Lançar um copo ao chão constitui infração penal. Aí, então, eu estou aqui, eu pego esse copo, eu faço isso aqui. O copo caiu no chão. Quando eu lancei e o copo caiu no chão, o que aconteceu? A materialidade do crime. Qual é o resultado? É o copo ao chão. E a autoria? Quem foi que jogou esse copo aqui? Bom, eu tenho uma testemunha ocular. Ele vai dizer, quem jogou o copo aqui foi o Dr. Dene. Então eu tenho materialidade e autoria. Eu tenho que ser responsabilizado. Até aí, tudo bem? Agora, imaginem, vossas excelências, isso aqui, ó. Eu estou com um copo aqui, lancei ao chão, mas antes de cair, eu peguei de volta. Eu vou dizer de novo. A lei diz o seguinte, olha. A lei diz o seguinte.
lançar um copo ao chão constitui infração penal. Eu pego, soltei o copo. Antes de cair, eu peguei. Eu cometi um crime? Tem materialidade? Quando eu digo para Vossas Excelências que eu vou me ater apenas à lei, fatos e provas, é porque eu vou dizer o que a lei diz sobre isso. E olha só o que diz a lei, por favor, doutor. Artigo 15 do Código Penal. Artigo 15. A doutora não consegue ver aqui, mas eu vou ler, a doutora também conhece. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. É isso aqui, ó. Iniciei a execução do crime, ó. Mas voluntariamente eu desisti. Eu tinha margem para pegar o copo. Eu tinha uma margem de execução. Eu tinha um tempo para fazer isso. E eu fiz. Eu desisti. O que a lei diz que quando uma pessoa desiste? Ela só responde pelos atos que ela praticou até ali. Se a lei diz que lançar um copo ao chão constitui infração penal e eu segurei o copo no ar, eu não posso ser punido. Mas se a lei disser que lançar um copo ao chão, ainda que não caia, sabe, alguma coisa nesse sentido, então eu vou responder só por aquilo ali. Significa dizer o seguinte: quando o Denian iniciou as facadas contra o seu Laurindo, quando ele deferiu a primeira, a segunda facada, e a vítima deixa claro aqui, foram 2 facadas, e essa facada que pegou no pescoço foi aquela que pegou no braço, passando no pescoço. Lembra que ele falou? Ele falou aqui. Ele que falou. Ninguém está mentindo. Não se sabe nem se o Demian queria mesmo dar a facada aqui. Porque primeiro pegou no braço, veio para cá. Esse é o primeiro ponto. A pergunta que Vossas Excelências precisam fazer mentalmente é: depois da segunda facada, terceira na visão do Ministério Público, segunda, o Denian, ele tinha margem para continuar atacando? Se ele quisesse, ele poderia continuar golpeando até a morte, para matar, eu quero matar na minha frente. Poderia. Ele tinha margem para agir? Ele tinha a possibilidade de terminar o serviço? Se Vossas Excelências disserem sim, então ele só responde pela lesão corporal que ele provocou no seu Laurindo, não pela tentativa de homicídio. Significa dizer que eu não estou pedindo para Vossas Excelências absolver o réu. Você fez, você tem que pagar. Mas o que eu estou pedindo aqui é que ele seja responsabilizado na exata medida da sua culpabilidade. Eu estou falando de violência doméstica, eu estou falando de coisas... Não, eu estou me atendo apenas aos fatos. Porque notem o que aconteceu. Deu a primeira, deu a segunda facada. O que o réu falou? Que ele caiu e o Demian fez o quê? Parou e correu lá para dentro para falar com a esposa dele. Ele não continuou golpeando. E falou: olha, ataquei o seu marido, vai lá socorrer. Se ele quisesse continuar golpeando, ele teria. Ou seja, na desistência voluntária, o Denian, ele abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação. Havia margem para ele continuar agindo. Mas ele parou. Se ele quisesse ter matado, ele teria. Ele não matou porque ele não quis. Porque ele desistiu. E não adianta sequer dizer assim, ele desistiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, ele desistiu porque aconteceram coisas que ele não podia controlar. Porque não houve. Depois da segunda facada, o que ele fez? Foi lá dentro da casa avisar que esfaqueou. Não continuou esfaqueando. E aí a tal da testemunha Severino, que não está aqui, deveria estar aqui, né? Eu queria falar cara a cara com o seu Severino. Não está, não veio, porque a acusação não trouxe. O seu Severino, lá
nos autos, diz que ele não viu o Denian com a faca. Lógico que não viu. O Denian já tinha ido lá dentro falar com a esposa do seu Laurindo. Então, quando ele viu o Denian ali fora, já tinha acontecido, o Denian não fugiu de imediato. Se ele quisesse matar, ele teria matado. Agora, se a lei diz que ele voluntariamente desistiu, por que eu agora vou dizer que ele fez uma tentativa de homicídio? Se o que ele praticou foi lesão corporal. Quando eu digo para Vossas Excelências que eu quero aqui justiça em sua justa medida, é isso. É o meu compromisso de ater a lei, fatos e provas e não pedir a absolvição dele, porque um crime foi cometido. Mas eu me ater a lei, fatos e provas e pedir para que ele responda por aquilo que de fato ele cometeu, que é a lesão corporal. Porque houve desistência voluntária. Isso aqui, ó, eu trouxe de um livro. Eu poderia ter trazido o livro aqui aberto para Vossas Excelências, mas preferi colocar aqui para facilitar. Fernando Capês é um escritor, um doutrinador muito conhecido no meio do direito penal. E sobre a desistência voluntária, ele diz o seguinte, ó, sobre o Instituto da Desistência Voluntária, leciona Fernando Capês: o agente interrompe voluntariamente a execução do crime, impedida a sua consumação. Qual que era a sua consumação? A morte. Se ele quis matar, se foi uma tentativa de homicídio, o que ele queria era a morte. Mas ele interrompe voluntariamente a execução, impedindo, desse modo, a sua consumação. Nela, dá-se-á início da execução, porém o agente muda de ideia e, por sua própria vontade, interrompe a sequência dos atos executórios, fazendo com que o resultado não aconteça. E não é exatamente disso que nós estamos falando? Se ele quisesse ter golpeado até a morte, teria. Não fez? Não fez porque nunca quis matar. Nunca quis. E se eu disser assim, olha, ele golpeou porque ele estava imbuído de uma insurgência mental contra a violência doméstica. Nada a ver. Ele agiu porque ele foi atacado por um homem ciumento e violento, que é o que a mulher disse aqui. Ninguém quer ver isso? Ainda a respeito da desistência voluntária, essa é uma decisão. Doutora, só desculpa, é porque a doutora não está vendo os slides aqui, doutora, mas se precisar eu revolto, tá? Agora a gente está aqui, ó. Isso aqui, ó. Ai, o doutor Newton vai mexer melhor nisso aí. Volta. Aí. Isso aí, ó, é uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é a Corte Superior de Justiça no Brasil. Né? Está lá em Brasília. Ou seja, as decisões do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina podem ou não ser revistas por esse tribunal, em tese superior. E a respeito da desistência voluntária, o tribunal entende dessa forma aqui, ó. Haverá desistência voluntária quando o agente, após iniciar a execução do crime, voluntariamente cessa seu comportamento e deixa de prosseguir na perpetração do ilícito, cuja conclusão lhe era viável. Inteligência do artigo 15, primeira parte, do Estatuto Repressivo, que é o Código Penal, né? Causa excludente de culpabilidade que não se compatibiliza com os demais, com os quais o intercrimes é interrompido. Essa é uma outra parte. Significa dizer o seguinte, e isso Vossas Excelências podem fazer uma análise mental sobre isso. O Denian tinha margem para continuar? Se Vossas Excelências entenderem que sim, então houve desistência voluntária. Ele tem que responder por quê? Pela lesão corporal que ele praticou. O homem está vivinho lá. Entendem isso? Eu só estou me atendo à lei, aos fatos e às provas. Não estou trazendo nada fora disso. Só o que diz a lei. E digo mais para Vossas Excelências. Eu tenho a lealdade para dizer isso para Vossa Excelência. Existem alguns casos em que a desistência voluntária não cabe. Quando é um caso? É quando a lei
e a lei nomeia circunstâncias alheias à vontade do agente. O que são circunstâncias alheias? São aquelas causas em que o crime só não se consuma porque aconteceu algo do qual a gente não pode controlar, não está sob controle dele. Entende? Então eu vou dar um exemplo aqui, doutor, para facilitar. Imagine que eu estou armado, eu dou 2 tiros numa vítima, eu tenho mais, sei lá, 10 balas no meu carregador. Só que eu vejo de longe um policial militar e eu falo, eu vou correr. E eu não continuo atirando e a vítima sobrevive. Nesse caso, não cabe desistência voluntária. Por quê? Porque o fato de eu ter visto o policial de longe é uma circunstância da qual eu não posso controlar. E eu fujo, não porque eu desisti, mas porque eu não quero ser preso. Nesse caso, não tem desistência voluntária. Estou sendo sincero aqui, mostrando fatos. Um outro caso, eu estou aqui numa luta corporal com o Dr. Newton, eu pego uma faca, dou 1, 2 facadas, quando eu dou a terceira, eu sou agarrado por trás por uma outra pessoa, seguro o meu braço, não deixa mais eu agir, e eu, de repente, pego, solto a faca e fujo. Eu não continuo atacando, não foi porque eu desisti, mas porque houve uma circunstância alheia à minha vontade. Eu não tinha margem de ação. Mas nenhuma dessas circunstâncias cabe no caso de Nian. Por que não? Porque não houve nada de diferente a que aconteceu entre o momento em que ele deu a segunda facada e que ele foi lá avisar a dona Mary lá dentro. Não apareceu ninguém, não houve gritaria de ninguém. O vizinho apareceu ali, o seu Severino, foi depois que ele foi lá, falou com a dona Mary e voltou. Ou seja, não houve nenhuma circunstância alheia à vontade dele, ou seja, fora do controle dele, que o pudesse impedir de continuar esfaqueando. Vou dizer para vossas excelências, eu fiz um júri em Blumenau ano passado, que a pessoa deu 47 golpes de faca. E saiu na mídia, em tudo quanto é lugar. Ora, tem como falar que desistiu voluntariamente? Quem quer matar, dá facada até morrer. 47. E não é a quantidade de faca. Você não sabe se a pessoa morreu no primeiro golpe ou no 40. Não tem isso. Né? Eu não sou perito criminal. O que eu estou dizendo aqui é que ele deu as 2 facadas e depois tinha margem para continuar agindo. E não fez porque desistiu. Se ele desistiu, o que a lei diz sobre isso? Ela diz que ele só responde pelo ato até então praticado. Qual é o ato que até então praticado? A lesão corporal. Ah, mas se ele não tivesse sido socorrido, ele teria morrido e tudo mais e tal. Foi arrolado algum médico legista aqui para dizer isso? Porque com toda a gravidade do mundo, ele ficou 8 dias no hospital e foi para casa. Não tem. Aí no processo penal não existe dedução. Entende isso? No processo não existe achismo. Ah, mas o laudo diz que ele correu risco de morte. Correr risco e morrer é diferente, né? Fato é que, graças a Deus, o seu Laurindo sobreviveu, né, doutora? Como a doutora sempre trouxe. E graças a Deus que ele desistiu voluntariamente, porque senão eu não estaria defendendo agora ele para que ele responda por lesão corporal. Eu estaria defendendo um assassino. Mas não é o caso. Então, se da mesma forma o fato dele ter sido socorrido a tempo o salvou, de outro vértice, entende-se que o fato dele ter desistido também o salvou. Porque se quisesse continuar. Então, Vossas Excelências têm agora a prerrogativa de dizer o que de fato aconteceu. Porque nos quesitos, que bem lembrou a doutora Marina, que serão apresentados, virá essa pergunta. Se ele quis matar,
E Vossas Excelências devem responder que não. Respondendo não, fica claro que ele não quis matar porque ele desistiu voluntariamente. Ele desistiu voluntariamente. Aí ele vai ser absolvido? Não. Mas ele vai responder pelo crime de lesão corporal grave. 129, parágrafo 1º do Código Penal. Ah, mas a pena é alta ou a pena é baixa? Aí eu digo com toda a humildade que dosimetria da pena não é incumbência das juradas. É incumbência da nobre doutora juíza Togada. Não queiram atrair para si uma responsabilidade a mais. A responsabilidade que vocês têm já é muito grande, que é julgar. Agora, se ele vai pegar 1 ou se vai pegar 10 anos de pena, não cabe. Então, cada um, dentro da sua constitucionalidade, faz o que lhe cabe. Portanto, eu peço a Vossas Excelências que reconheçam a desistência voluntária para que ele responda pelos atos praticados até então, que seria a lesão corporal. Eu não peço absolvição, mas eu peço uma justiça em sua justa medida. Tá bom? Mas eu também preciso continuar aqui falando sobre o restante do processo, porque o processo não termina aí. Ele está sendo acusado não é só de uma tentativa de homicídio, mas é de uma tentativa de homicídio duplamente qualificado. Então, por mais que eu defenda a desistência voluntária, e defendendo a desistência voluntária, eu não precisaria, teoricamente, falar disso. Tá? Se Vossas Excelências reconhecerem a desistência voluntária, a gente não fala mais das circunstâncias que qualificam o crime. Mas eu preciso dizer, porque se Vossas Excelências entenderem que ele quis matar, sim, ele não tinha margem nenhuma para agir, que ele quis matar, então nós vamos verificar se o crime foi ou não foi qualificado. Pode passar, doutor. Então, deixa aí um pouquinho. Então, olha só. O nosso legislador, eles são meio fora da casinha. Né? Quando a gente vê lá os senadores e deputados federais fazendo lei, eu falo, meu Deus do céu, o que ele está fazendo? Porque o legislador, ele diz o seguinte, ó, o que é o conceito de homicídio? O que é homicídio? Homicídio é matar alguém. Simples assim, esse é o conceito. Matar alguém é homicídio. E qual que é a regra? A regra é homicídio simples. Homicídio simples é o que sim, matei. Só que o legislador, ele deu algumas exceções, que se o crime for cometido daquele meio e modo, ele passa a ser um pouco mais grave. E a essa maior gravidade, o legislador ou a doutrina deu o nome de homicídio qualificado, é a qualificadora. Então, a depender do meio e do modo com que o crime é cometido, ele tem uma pena maior. Então, a pena do crime de homicídio simples vai de 6 a 20 anos, do homicídio qualificado vai de 12 a 30. Do feminicídio já vai de 20 a 40. Né? Da morte, por exemplo, de um filho ou descendente ou ascendente, foi uma lei que acabou de ser aprovada essa semana, até ontem. Ou seja, o homem que mata o filho de uma mulher para se vingar dela, a pena é de 20 a 40. Mas homicídio, qual que é a pena do homicídio simples? 6 a 20 anos. Mas, porque ele cometeu de algum meio, de algum modo, a pena vai aumentar para 12 a 30 anos. E é isso que o Ministério Público está querendo dizer. Ele cometeu uma tentativa de homicídio, mas não foi uma tentativa qualquer, foi grave. E foi grave por quê? Porque foi cometido por motivo fútil. E é só isso que a lei diz. Agora nós vamos entender o que é motivo fútil. A doutora Marina trouxe o conceito de motivo fútil, segundo a visão ministerial. Né? E eu também quero trazer aqui o que é motivo fútil da maneira com que a doutrina, com que os escritores, com que os doutrinadores pensam. Né? Então, olha só. Motivo fútil. Esse Guilherme de Souza Nutti, aqui mais uma doutrina, tá, doutora? Ele é um escritor, doutrinador, também muito relevante para o meio jurídico, sobretudo no direito penal. E ele fala o que é motivo fútil, ele é
é o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. Exatamente como disse a doutora Marina. E ele traz um exemplo. Ele diz assim, olha, matar alguém porque perdeu uma partida de sinuca ou praticar um furto simplesmente para adquirir uma roupa elegante. O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante. Então, notem, a palavra é isso, egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal. E aqui nós temos um problema. Nós temos um problema aqui para reconhecer isso. Porque a gente precisa entender agora se as razões pelas quais o Denian agiu foi egoísta e intolerante, no sentido de mesquinhez. É isso. Por que eu digo isso? Porque se de alguma forma a agressão inicial partiu da vítima, mesmo que o Denian tenha agido com desproporção na sua defesa, o motivo fútil caiu por terra. E aí nós temos um outro problema, que a motivação até agora não ficou muito clara, né? Porque cada um diz uma coisa. Um diz que a motivação foi porque eles teriam supostamente ligado para a polícia quando o Denian teve uma situação lá com a mulher. A outra motivação, segundo a própria dona Marina disse dona Elimeri, né? Disse para o policial, foi por causa de ciúme, porque o marido acho que teve ciúme. Foi o que o policial disse, que ela falou para o policial. Qual é a motivação? Porque aí nós temos um detalhe importante aqui. Motivo fútil não é a mesma coisa que ausência de motivação. Se eu tenho ausência de motivação, eu não tenho motivo, portanto não pode ser fútil. Só que, segundo o artigo 156 do Código de Processo Penal, quando fala que a prova incumbe a quem alega, significa dizer que quem tem que provar o motivo não é a defesa, é a acusação. Então, a acusação que deve deixar categorizado aqui qual é a motivação do crime. Não sou eu. Porque se isso não ficar claro, se isso não ficar evidente, então não tem motivação. Se não tem motivação, tem ausência de motivo. E olha só o mesmo doutrinador aqui, ó, Guilherme de Souza Nutti, diz, ó, é bastante polêmica a possibilidade de equiparar a ausência de motivo ao motivo fútil. Sustentam alguns que praticar o delito sem qualquer motivo evidencia a futilidade, com o que não podemos concordar. O crime sempre tem uma motivação, de modo que desconhecer a razão que levou o agente a cometê-lo jamais deveria ser considerado motivo fútil. É possível que o estado da acusação não descubra qual foi o fator determinante da ação criminosa, o que não significa ausência de motivo. Uma pessoa somente é capaz de cometer um delito sem qualquer fundamento, se não for normal, merecendo, nesse caso, uma avaliação psicológica com possível inimputabilidade ou semi-inimputabilidade. O que está querendo dizer é o seguinte, olha, sempre tem um motivo. Quem ataca sem motivo é louco. Aí eu venho aqui e eu pergunto para a vítima aqui, mas então ele atacou do nada? Do nada. Do nada. Então, se vossas excelências acreditarem na vítima, significa que não tem motivo. Se não tem motivo, o motivo não pode ser fútil. E se vossas excelências acreditarem no Ministério Público, então tem que estar provado, e não está, porque cada um diz uma coisa. Então não tem motivo fútil. Significa dizer o seguinte, eu tenho como agravar o crime de homicídio porque o motivo foi fútil? Não. Se eu for por um caminho, não tem. Se eu for por outro caminho, também não tem. Agora eu estou dizendo para Vossa Excelência, eu estou fazendo rodeio, eu só estou me atendo ao quê? Aos fatos e às provas do processo. É o que está lá. Então, que motivo fútil é esse? Não tem motivo fútil. Não tem. Ausência de motivo. Aí o Superior Tribunal de Justiça, o mesmo tribunal lá em Brasília, entende, e eu trago aqui esse julgado, que a Corte entende no sentido de que a ausência de motivo não se equipara à ausência de futilidade, devendo por título ser mantido. Ela está reforçando só o que disse Nietzsche lá na sua doutrina.
como. É por isso que é bonita a semântica quando se traz aqui, se fala e tal, mas quando se vai cirurgicamente no processo e se analisa, além da semântica, só o que está nos autos, tem coisa que não dá para engolir. É por isso que eu estou aqui lutando hoje por uma justiça em sua justa medida. Condenem-no, mas na sua justa medida. Porque o motivo fútil não foi. Não tem para onde escapar. Se vai para um lado, se vai para o outro, não tem como escapar. Não tem motivo fútil. E a segunda, depois, uma outra qualificadora, doutor. Eu não sei nem como é que está meu tempo, mas acho que eu tenho tempo ainda, né? Ah, então tá. Obrigado, doutor. A outra qualificadora é essa aí, ó. E olha só, quando eu digo que Vossas Excelências sairão aqui advogando, porque isso é importante, e aí quando vocês estiverem no novo júri, vocês saberão, aquele advogado falou, me lembro. Quando se fala aqui, ó, em crime de homicídio qualificado, olha só o que a lei diz, ó. Matar alguém, a qualificadora, a traição, emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro motivo que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O legislador, olha só que doido, ele nomeia exatamente um tipo, traição. Ele nomeia exatamente o outro, emboscada. Ele nomeia exatamente o outro, mediante dissimulação. E aí depois aqui, ó, ou outro motivo, aí é genérico. Aí ele deixa aberto, sabe? E aí a gente, que nem um doido aqui fora, tem que ficar interpretando. E como é que eu interpreto, então, uma situação como essa? Princípio básico da hermenêutica jurídica. Eu vou pegar e vou analisar se o outro motivo aqui, ó, que é genérico, ele tem que ter alguma relação com os outros que são objetivos. Quer dizer, o outro recurso tem que ter alguma ligação com traição, tem que ter alguma ligação com emboscada, ou tem que ter alguma relação com mediante dissimulação. Aí quando Vossas Excelências olham para esses três quesitos ali, ó, pensem comigo. O que os torna equivalentes? O que eles têm de parecidos ali? Eu só vejo uma coisa: a absoluta surpresa. Quem age por traição, age por surpresa. O que significa traição, né? Quando eu, por exemplo, conquisto a amizade da vítima para atraí-la para mim. Aliás, isso é dissimulação. Traição, quando eu atraio a vítima, conquistando talvez a sua confiança para atacá-la. Dissimulação, mediante dissimulação, a mesma coisa. Eu atraio, a mesma coisa não, mas tem uma diferença semântica. Mas eu simulo uma circunstância, e isso acontece muito em tribunais do crime. Ah, vamos ali, amigão, parceiro, tá? Vamos ali, tá? E tá levando a pessoa, na verdade, é lá para onde ela vai ser depois executada. Então, tudo é uma surpresa. O que nós precisamos entender é o seguinte: a vítima, o Celarindo, foi atacado de surpresa. Surpresa. Ele não esperava, ele foi atacado de surpresa. Bom, primeiro que a faca estava do lado de Demian. Ele sempre viu a faca ali. Disso a gente está certo, né? Segundo, do lado dele, na mureta, havia uma outra faca. Sempre houve uma faca à disposição dele. E segundo, quem ataca, ataca por algum motivo. O Demian não é louco, senão ele não estaria respondendo pelo crime, ele tem um manicômio judicial. Houve uma desavença entre eles. E quando eu crio uma desavença com alguém, eu não posso alegar que eu fui atacado de surpresa, porque a própria desavença sugere que poderá haver uma escalada para a violência. Nós não estamos falando aqui, ó, de alguém que está atrás de um muro, esperando a vítima passar, e quando ela passa, pum, eu atiro. Eu não estou falando de alguém que está sentado no ponto de ônibus, esperando para trabalhar, passa um carro e vai atira. E isso é surpresa, é o que diz a lei. Eu estou falando de um homem conversando com outro homem, houve um desentendimento,
Ele agride a esse aqui, esse revida com uma faca. Onde está a surpresa? Onde está? Eu não vejo. Não podemos condenar assim a torta a direito. Nós não podemos aceitar a condenação de qualquer maneira. Tem que ser daquilo que está nos autos. Não é assim que se faz justiça. Porque eu também quero justiça. Como bem disse agora assim a doutora Marina, aí agora eu não me refiro ao Ministério Público, eu refiro à doutora Marina. Como bem disse, nós estamos aqui para buscar justiça, mas na sua justa medida. Porque ainda, eu reitero isso, a gente não pode esquecer que não havia só uma faca ali. O policial falou que quando chegou lá, tinha duas facas, uma na mureta e uma lá. Isso corrobora com a versão do réu, que disse que ele trouxe uma faca e recebeu a outra. O próprio policial está corroborando com a versão do réu. A vítima sempre teve para si uma faca, seja para se defender ou seja para atacar. Houve uma desavença. Que surpresa! Então, recurso que dificultou, ora, se toda vez que alguém tenta matar outro foi um recurso que dificulta, então não tem mais homicídio simples. Apaguei aqui. Doutor Nildo vai resolver. Aí. Então, notem que essa qualificadora também tem que ser decotada. E vossas excelências, se não reconhecerem a desistência voluntária, vão chegar na aquisitação dela. A aquisitação vai parar, não vai tratar das qualificadoras se vossas excelências entenderem pela desistência voluntária. Aí as qualificadoras perdem o objeto. Porque muito se falou aqui, olha, e eu estou encerrando já, olha como eu não fui tão longe assim. Aí muito se fala assim dos traumas, porque ficou o trauma na dona Mary, porque ficou o trauma no sei. Tá, e o trauma de um pai que está 1 ano e 2 meses longe do filho? Aí ninguém fala. E eu não tenho como pressupor que ele era um mau pai. Sabe por quê? Porque ele tinha a guarda. Que juiz que tira a guarda de uma mãe para dar para um pai? Se o pai não for uma pessoa honrosa. Ele tinha a guarda da criança. Ele cuidava do filho. Agora, isso ninguém vê. Porque é um monstro. E a vida dele é usar faca. Ele usa faca em tudo quanto é briga. Aí eu trago lá uma situação anterior de violência doméstica e tal, porque eu quero impressionar vossas excelências, que são mulheres. Mas vossas excelências são mulheres com percepção da verdade. Eu sei que é. E sabem reconhecer. Se de um lado tem trauma, daqui também tem. Não se deixem persuadir por uma bela semântica. Eu encerro a minha fala aqui. Agradeço muitíssimo a vossas excelências. Caso a doutora Marina venha falar, eu venho depois. Caso contrário, nós vamos encerrar aqui. Eu agradeço a atenção que foi dispensada, porque realmente, nos muitos júris que eu já fiz, quantas vezes a gente vê jurados totalmente dispersos, porque é difícil ficar ouvindo aqui, né, por bastante tempo, e vossas excelências conseguiram prestar atenção o tempo todo, seja na minha fala, seja na fala da doutora Marina, que me precedeu. E é muito honroso para a defesa quando isso acontece, porque é sinal de que a gente está sendo ouvido. Porque, no fundo, quando o Ministério Público fala, o que muitos olhares que eu vejo é: o que será que esse advogado tem a falar agora? Acabou para ele. E quando a gente vê um corpo de jurados tão atento ao que a gente fala, significa dizer que eu ainda devo acreditar na justiça na sua justa medida. Eu não acho que o Demian tem que sair daqui absolvido. Mas também não acho que ele tem que sair daqui condenado por homicídio. Ele tem que responder pela lesão corporal. É o que eu peço que vossas excelências reconheçam. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção. Eu encerro a minha fala aqui, excelência, dispenso o restante do tempo.